Desenho universal da aprendizagem, DUA. Poucas coisas no Brasil têm sido faladas tão erroneamente do que o DUA. Mas eu vou explicar para vocês o que é, qual o sentido que faz, se tem que usar, se não tem que usar na escola, em que contexto e por que ele está sendo feito, está sendo utilizado tão erroneamente no Brasil. Fica aí. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, hoje eu moro aqui em Chapel Hill, atuando como pesquisador na Universidade da Carolina do Norte. A minha área de pesquisa é de práticas baseadas em evidências para pessoas autistas, especialmente aqui na educação especial. Primeiro, deixa eu conceituar o que é o desenho universal da aprendizagem. Essa abordagem, ela surgiu primeiro da arquitetura, então surgiu lá o desenho universal, que é você criar uma série de estratégias na arquitetura para que você possa dar mais acesso às pessoas. O exemplo clássico que toda hora é dado sobre isso é o caso de uma pessoa, um cadeirante, que precisa entrar num prédio e aí se coloca uma rampa. E esta rampa, portanto, proporciona a esse cadeirante entrar, mas também proporciona a outras pessoas que não têm deficiência. Por exemplo, uma pessoa que está com carrinho de bebê, então ela pode entrar também. Então, uma coisa que você faz para incluir pessoas com deficiência também pode ser útil para muitas outras pessoas, aumentando muito mais aí o caráter, né, inclusivo daquele ambiente. E aí isso foi trazido para a educação, a partir de um livro, principalmente em 2002, que isso começou a ficar forte. Isso entrou no debate público, na política pública, na legislação, inclusive na legislação brasileira também. Quais são os 3 princípios básicos do desenho universal da aprendizagem? Claro que eu vou falar aqui de uma maneira simplificada, né? É prover múltiplas formas de engajamento dos estudantes, múltiplas formas de representação, então eu vou apresentar, vou dar minha aula com variadas linguagens, variadas formas, e prover múltiplas formas de ação e expressão dos estudantes. Então, eu não vou colocar aí uma única forma, né? O engajamento, a avaliação, tudo isso. Ou seja, os alunos devem fazer muitas atividades muito diferentes, não é sempre só a atividade escrita, ele vai interagir de muitas formas diferentes e eu vou avaliar isso, né? Também reconhecendo essas diferentes formas dos indivíduos se expressarem, deles fazerem coisas na escola, diferentes habilidades. Aquele desenho que aparece toda hora, que tem uma pessoa pedindo para animais fazerem uma certa coisa, aí você tem um monte de animais muito diferentes, né? Tem um leão, um elefante, um macaco, um monte, que obviamente tem maneiras diferentes de agirem, de se engajarem, coisas que eles conseguem fazer, não conseguem, né? Então essa ideia de pedir a mesma coisa para pessoas muito distintas, é mais ou menos essa ideia, é dessa ideia que deriva o desenho universal, quando na verdade você vai variar, vai reconhecer essa variabilidade humana para criar contextos muito diferentes de engajamento, ok? Quando a gente fala da inclusão total, as pessoas acham que a gente está falando simplesmente de um grupo que defende que todo mundo esteja na sala comum. Não é só isso. Esse é um dos elementos, mas não é só isso. Tem uma coisa muito mais profunda e vocês vão entender porque está relacionado agora ao desenho universal da aprendizagem. Bom, eu cheguei na minha sala de aula e aí eu vou dialogar com os alunos para entender o que eles querem aprender, né? Dentro do currículo. Então, eu vou dialogar, bom, esse aqui é um tema bom, eu vou ensinar sobre isso, certo? Eu vou lá e faço um trabalho pedagógico em torno daquele tema, que vai envolver múltiplas formas. Eu vou promover uma ida para o teatro para ter contato com aquele tema, várias formas, certo? Esses são só exemplos, você não vai fazer isso para todas as coisas que você vai dar aula, mas exemplos aqui, né, para ser bem variado. Depois, eu vou criar, não uma, não duas, mas muitas atividades que os alunos poderão se engajar conforme eles quiserem, né? Então eu tenho aqui uma ali, outra ali, eu tenho várias formas diferentes. Aí você tem um aluno que é melhor falando, você tem um aluno que é melhor produzindo ali uma sequência narrativa para o desenho, eu tenho outro aluno que escreve muito bem, que vai se dar melhor com isso, e cada um tem uma forma de expressão, diferentes formas de engajamento, e tudo isso vai fazer parte aqui dessa grande atividade de reconhecimento dessa diversidade entre os estudantes, ok? Tá bom. E aí, quando eu for avaliar, eu não vou avaliar aqui, no final das contas a gente faz tudo isso e depois faz a prova escrita, é só ela que resolve, é só ela que vale. Não, eu vou
entender essa variabilidade aqui, essas diferenças aqui, e vou reconhecê-la para fins de avaliação, certo? Certo. A grande questão vem agora. Presta atenção. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: isto que eu acabei de dizer serve para todos os alunos? Resolve o problema de todos os alunos? É isso que distingue inclusão total de educação inclusiva. A inclusão total vai dizer sim, resolve o problema de todos os alunos. E se, na prática, você na escola viu que tem uns alunos que não resolveu? Então a inclusão total diz, então você fez errado. Faça de novo. Aí você vai lá, refaz, estuda. E aí não funciona para todos os alunos. A inclusão total diz, tá vendo? Fez errado. Faça direito. Essa é a perspectiva da inclusão total, ok? Agora vamos para a perspectiva da educação inclusiva. Mas antes de continuar, vou dizer para vocês onde vocês podem aprender de uma maneira realmente aprofundada sobre autismo e práticas com evidência. Aqui, ó, o QR Code aqui, o Clube da Aluna. Lá é repleto de cursos, todos com certificado, com muitos professores, eu inclusive entre eles, mas muitas outras pessoas, né, grandes especialistas brasileiros, estrangeiros, no caso dos estrangeiros, claro que tudo tem legenda, né? Mas é um lugar para você aprender muito, de verdade, e sair com seu currículo também bem forte, que tudo que você fizer, você vai ter o certificado. A gente se encontra lá no Clube da Aluna. Eu tenho, digamos, essa quantidade de alunos, correto? Aqui, ó. Para esses daqui, as minhas aulas estão resolvendo. Está dando tudo certo. Para esses aqui, a aula não está dando certo. Não está sendo suficiente. E agora eu vou implementar o desenho universal da aprendizagem. Bom, isso aqui, ó, é isso aqui. Agora, esse tanto de aluno aqui, a minha aula está resolvendo, porque a minha aula é mais diversificada. Ela é mais ampla, ela é mais inclusiva. Então, agora isso aqui. Então, agora, ó aqui, eu continuo tendo esse pedacinho aqui para qual não está funcionando. Se não está funcionando, não é porque você fez errado. Você pode ter feito errado, mas você pode ter feito certo, supondo que você fez certinho. É porque, para aqueles casos, o desenho universal da aprendizagem não é suficiente. Portanto, você tem que olhar para aquele indivíduo, para aqueles indivíduos e proporcionar para eles aspectos que são individualizados. Eu tenho que individualizar para ele. Então, eu tenho que fazer o quê para individualizar? Eu tenho que fazer uma coisa chamada Plano Educacional Especializado, IEP, aqui é IEP. Inclusive, na própria literatura do UDL, aqui chama UDL, né? Universal Design of Learning, né? Eles sempre falam que pode ser necessário acomodações individuais. Eles usam essa expressão. A acomodação pode ter um sentido um pouco diferente, né, do que adequação e tal. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque as pesquisas do desenho universal são aqui nos Estados Unidos. De modo geral, a grande maioria, né? Não todos, mas a maioria. E aí, quando você vê uma pesquisa em que o desenho universal resolveu, né, chegou lá e, pô, foi super top. Você tem que entender que essa pesquisa é aqui. O que isso quer dizer? Todos os alunos que não acompanham o currículo, todos, não estão na sala. Eles estão em outros ambientes. Não tem aluno que não acompanha o currículo na sala comum. Eu vou lá e faço o desenho universal. Extraordinário, show de bola. Mas eu tenho a sala especial, que depende do lugar, cada lugar tem um nome diferente, né? Mas muitos lugares eles vão usar o nome Self-Contained Classroom, que é... Self-Contained quer dizer que é o mesmo professor o tempo inteiro. Quando chega ali mais ou menos com 6 anos, com 8 anos mais ou menos, os alunos aqui deixam de ter um professor só. E aí é a sala especializada que continua sendo self-contained, né? Então, normalmente, quando está falando disso, está falando da sala especial. Outros lugares eles chamam de Autism Classroom, enfim, outros nomes similares. Esse Autism Classroom, por exemplo, é usado no Texas. E, além disso, aqueles com maior comprometimento estão em outros espaços. Eles estão ou em um ambiente totalmente separado dentro da própria escola, que às vezes chama de Life Skills, ou às vezes eles estão em escolas especializadas, enfim, eles podem estar em outro ambiente, não importa se é nessa escola especializada totalmente separada dentro do prédio da escola ou fora realmente, né? Mas eles não estão na sala. Se aqueles que não, para os quais o desenho universal
não funciona, não estão na sala, então ele funciona para quem está na sala. Agora, você pegar isso acriticamente, sem nenhuma reflexão, você leva isso para o Brasil? Não tem cabimento. Eu falo muito de como a educação especial acontece no mundo. Eu falo bastante, porque a gente tem o que aprender com o mundo. Mas tudo aquilo que eu estou discutindo com vocês, falando, por exemplo, do modelo americano, principalmente, primeiro porque eu estou aqui, segundo porque é o que tem mais pesquisa, e terceiro porque na área da educação especial é o melhor. Na educação geral, os Estados Unidos não é o melhor, tem outros países muito melhores. Mas na educação especial não tem nem comparação, deixa qualquer outro país longe. Então, veja, quando eu faço essa comparação, eu tenho que fazer pensando na realidade brasileira. E eu sempre faço isso. Por que eu falo tanto de escola especializada? Eu não falo de life skills dentro da escola. Porque os nossos prédios escolares são minúsculos. Eu me lembro que eu trabalhava, num certo momento, na maior escola do município de São Sebastião, que é um município rico, então tinha escolas grandes, a maior escola. E um grupo de brasileiros veio nos Estados Unidos, em algum lugar, acho que foi em Orlando, não sei, um programa lá da prefeitura, e aí quando eles voltaram, eles fizeram a apresentação de uma cartografia assim, da escola, que eles visitaram, uma das escolas, e colocou a escola que a gente trabalhava, que era a maior do município, dentro. A escola que eles estavam mostrando americana dava alguma coisa em torno de umas 40 da escola brasileira. Então, por que eu não falo de life skills, desse contexto? Porque não faz sentido na realidade brasileira. Por quê? Porque eu estou falando de aprender com os Estados Unidos e com outros lugares do mundo, mas não fazer uma tradução acrítica. Por isso que eu falo mais em escola especializada, porque historicamente o Brasil tinha escola especializada. Na verdade era escola especial, porque tinha um caráter mais assistencialista. Mas tinha escolas, né? A APAE era a principal instituição. Quase todos os municípios têm APAE, por exemplo, ou tem Pestalozzi. Hoje, grande parte deles, a maioria deles não tem mais escola, tem serviços de saúde, mas os prédios existem, a instituição existe. A prefeitura, os estados podem criar também outros prédios, podem fazer outras escolas especializadas, embora isso demore, né? Talvez faça sentido, ao menos no primeiro momento, usar uma rede que seja filantrópica. Então, isto é fazer uma avaliação crítica. Agora, pegar o desenho universal que acontece aqui. Não, funciona para todos. Sim, funciona para todos aqui, porque aqui não tem caso nem moderado, nem severo dentro da sala comum. Então, esse é o grande problema, né? Então, olha, a inclusão total diz, desenho universal resolve todos os problemas. A educação inclusiva diz, não resolve todos os problemas. Aqueles para os quais não se resolver, você tem que individualizar. Individualizar o quê? Não sei. Individualizar, cada um. Para um é uma coisa, para o outro é outra, para o outro é outra, né? E você individualiza através de um mecanismo chamado de PEI, Plano Educacional Individualizado. Esse é o segredo, essa é a chave, né, de tudo quando a gente fala de educação especial para que a educação seja inclusiva. Se não tem PEI, não tem educação inclusiva. É mentira. Não existe. Certo? Não existe. É mentira, mentira. E é por isso que nós temos essa situação que nós temos na educação inclusiva no Brasil. Eu não estou dizendo que a pessoa quis mentir, tá bom? Eu estou dizendo que ninguém quis mentir. Eu estou dizendo que talvez ela tenha se equivocado, porque ela leu as coisas e fez essa interpretação acrítica, talvez, sei lá, por outro motivo, mas tem muito a ver com uma ideologia meio fanatizante da inclusão total. Dito isto, você é a favor do desenho universal da aprendizagem? Claro. Claro. Dito isto, eu sou a favor do desenho universal da aprendizagem? Claro, não tenho a menor dúvida. Totalmente a favor, mas fazendo da maneira certa. Faz o desenho universal e individualiza para os quais o desenho universal não é suficiente. Dito isto, vou deixar 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Esse primeiro sobre inclusão escolar baseada em evidências e esse aqui sobre adaptação curricular.